Fala Cyber, vamos agora aprofundar um pouco mais sobre rastreio de IP ou análise de IP, tirando um pouco do conceito de CGNAT, porque se a gente fala sobre, Antônio, é possível rastrear um IP e saber a localização exata? Um pouco complicado, porque existe algo chamado CGNAT, a gente já falou em outro momento, lembra que eu dei ali como tarefa de estudo sobre redes, e a gente tem esse CGNAT que é exatamente uma tecnologia, uma técnica que os provedores utilizam para que você e eu tenhamos o mesmo IP de outras pessoas na mesma rede. Então, ou seja, o meu IP ele não é único, assim como o seu IP também ele não é único, tá? E aí existe porta lógica e outras coisas mais. Mas o que veremos então? Exatamente isso que eu quero te mostrar. Existe algo aqui, a gente já falou sobre como analisar um pouco melhor sobre as conexões do nosso computador. E se eu digito, por exemplo, netstat-an, você pode digitar aí no seu computador também, a gente tem um pouco mais de informações sobre IPs, sobre análise de conexões estabilizadas, conexões esperando, conexões, na verdade, esperando time wait, ok, tá certo, listening, ouvindo, e a gente tem as portas na qual está sendo a conexão feita aqui. Um pouco melhor ainda a gente pode aprofundar, saber exatamente qual que é o arquivo, qual que é o executável que está sendo executado. A gente pode utilizar o netstat -bn. Só que olha só, ele vai pedir para mim escalar privilégios. Então eu preciso ter uma elevação. Para isso, rápido e simples de resolver, a gente vai utilizar o root. Então eu simplesmente vou abrir o CMD, só que agora como administrador. E aí, agora sim, netstat-an, nós temos aqui também as conexões, só que olha a diferença que eu consigo, na verdade, eu joguei o AN de novo, né? BN, tá? Com o B, cadê? Eu consigo ver quais que são os executáveis, os processos que estão sendo executados. Então, por exemplo, aqui o explorer.exe. Eu sei que esse aqui é referente ao Chrome, pesado inclusive, e assim sucessivamente, beleza? Um detalhe muito importante é que nós temos aqui também as conexões, o tipo de conexão, se é uma conexão TCP, se é uma conexão UDP, e aí vai entrar um pouco mais sobre protocolos de redes, teremos uma aula específica só disso. Então agora, falando sobre o IP, Antônio, eu identifiquei alguns IPs, eu quero analisar, e eu quero separar com você aqui exatamente isso, um IP no qual, na minha máquina virtual, eu havia identificado. E olha só que interessante, a gente consegue utilizar o vírus total aqui em busca, em search, para analisar, como sabemos, URLs, domínios, arquivos. Então jogar um arquivo aqui dentro, imagine que eu tenho aqui um arquivo executável mesmo, jogo aqui para ele ser analisado, posso verificar a hash desse arquivo, saber se ele é suspeito, se ele não é suspeito, nesse caso não foi detectado, e assim sucessivamente. Ele tem algumas informações a mais, regras de Fire e outras coisas mais. Voltando aqui ainda no vírus total, em search eu posso jogar um IP, e é exatamente isso que faremos. Colocando esse IP eu vou colocar para buscar, e olha só a quantidade de informações que temos. Eu sempre recomendo, né, que mais que 5 ali você... Na verdade, olha, quando eu fiz a busca estava dando 10, agora já está dando 11. Então alguns identificou como suspeito, outros já identificou como malicioso. Então mais que 5 ali Existe algo também chamado de falso positivo, né? Então é possível sim que o IP seja válido, que o IP não tenha problema nenhum, mas falso positivo ele vai identificar em alguns momentos como... Até o Google teve um certo momento que ele estava sendo identificado. E o Google, galera, todo mundo conhece, né? Não tem nada demais. Mas para você ter ideia, agora tá ok de novo, limpo, mas houve um tempo que ele estava sendo identificado como malicioso, tá? Vamos jogar .com.br para ver. Não tá mais. E foi bem interessante ver, porque a gente sabe que ele é legítimo. Da mesma forma, o IP pode acontecer de ser legítimo e dar como falso positivo, mas aí não são vários assim como agora, tá? Antônio, beleza, já identifiquei que está como malicioso. Aqui em Relations, a gente consegue fazer algumas análises. Então, relacionamentos, gráficos. Se a gente clica, olha só a correlação de dados que a gente tem. Isso é muito interessante. Então, a gente já sabe que o IP ele é da China. Tem aqui XLS. Olha a quantidade de informações que nós temos. Conexões sendo feitas para os Estados Unidos através de um arquivo que é em Excel, através de um arquivo XML, através de um arquivo CSV. O IP, como nós vimos aqui, a maioria malicioso, malware, ele é da China.
Antônio, eu quero ver um pouco mais. E aí a gente pode analisar também aqui na investigação AI e análise de IP. Então, provedor, que é o que a gente chama de ASN, né? Vou jogar o IP aqui, coloco para investigar. E aqui ó, temos a China, a população média, telefone ali do provedor. O time zone que eles utilizam lá é da Ásia. Segurança, se é um IP que ele é proveniente de uma Tor, de uma proxy, de um crawler. Então se fosse um bot, por exemplo, não fosse alguém, não fosse um provedor, fosse um crawler, ele identificaria. Se fosse uma ameaça de um bot, ele identificaria. Nesse caso não é identificado porque ele não é bot, ele não é crawler, não é Tor. Ele é de um ASN da cidade de... Nossa, olha o nome aqui. Nem vou tentar pronunciar isso. Mas do idioma chinês da China, óbvio, né? E aí a gente tem o IPv4, identifica se é IPv4, se é IPv6. Antônio, eu quero ver por mapa. E aí até como um canivete aqui a gente pode utilizar o viewdns.info. É esse que você está vendo aí na minha tela. A gente tem várias informações legais, ó. O histórico do IP que a gente pode analisar. IP reverso, mas a gente basicamente daria na China também, o server, né, da China. Reverse ruiz para domínios, para TLDs, que seria basicamente do domínios também, pings, mas o que a gente quer, como a gente fala sobre IP, é exatamente IP Location Finder. Então eu vou jogar aqui o IP, coloco para Find Location, e aí a gente já sabe que está na China. Mas em qual lugar da China? Então ele deu aqui China, só que especificamente nessa cidade e nesse lugar aqui. Então a gente está falando de um provedor chinês. Isso é bem legal, né? E você consegue tudo isso. Imagina que você está criando um relatório, você está criando uma análise mais aprofundada. Você consegue fazer baixar aqui, ó, JSON também, ó, a IP Location. Ele está pegando até do IP Location. A gente tem iplocation.net também. E aí você pode fazer login, né, para ter acesso ao JSON. Mas aqui você tem o mapa, um print, por exemplo. No vírus total, correlação de dados. Olha isso aqui que interessante. Isso é muito mais aprofundado, né? E aí eu já consigo saber, por exemplo, e obviamente eu vou ter que matar esse processo, eu consigo saber que este IP, ele é malicioso, tá? E aí para matar o processo a gente pode fechar o processo mesmo, identificando ali qual que é o arquivo, então identificando o processo, ou eu posso utilizar, e aí se você quiser até uma aula sobre isso, um tutorial, eu estava até gravando um vídeo sobre isso, sobre o Process Explorer. Aí você até comenta aí, deixa um comentário aí, deixa uma guiazinha, que a gente pode analisar, por exemplo, referente a algum processo, e eu posso kill process aqui, ó, posso matar esse processo, posso matar a árvore de processo, e aí a gente pode ver a quantidade de bytes que está sendo utilizado, quais são as conexões que estão sendo utilizadas aqui, os arquivos e tudo mais. A minha máquina também, existem, né, máquinas que ficam mais lentas apenas por um processo, sabia disso? E a gente sabe disso até por conta do Google Chrome também, que ele consome uma memória danada. Mas espero que tenha ficado um pouco mais fácil aí na análise, tá? Então eu deixo aí como recomendação o próprio vírus total, que ele realmente é bem poderoso, tá? Principalmente por essa correlação de dados aqui que ele nos traz. O Investigação AI, mas ele é mais específico para alunos, embora em breve a gente vai ter novidades aí também. Antônio, eu quero ter grátis. Aqui o ViewDNS ele é gratuito, tá? viewdns.info. Você abrindo lá, eu vou abrir aqui no Edge, por exemplo. viewdns.info. Você vai cair exatamente nesse site, ó, um canivete que você tem várias informações, ó. Subdomain Discovery para identificar, analisar subdomínios, descobrir subdomínios, verificação de firewall, propagação de DNS, ruiz lookup, e o que a gente utilizou foi o IP Location Finder. E aí em um outro momento a gente vai falar só sobre como identificaram, e será que dá para identificar a localização de IP exato? E aí a gente talvez precisaria de uma porta lógica, quem sabe? Deixa aí seu comentário se quiser uma aula sobre isso também, tá? Mas, Antônio, quero analisar. Pô, identificou o IP que é meio suspeito, que é meio... Joga aqui no vírus total. Se você vê que ele deu múltiplos antivírus avisando que é... O Criminal IP também é uma ferramenta muito legal, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Criminal IP. E aí você pode jogar o seu domínio aqui, ele vai te dar um score, tá? Como se fosse uma pontuação, é óbvio, né? Que é uma pontuação. É bem interessante também. Não tá nem abrindo. Abriu. Joga o IP aqui, coloca para analisar. E aí, claro, se você tiver uma conta, mesmo que gratuita, ele vai te dar um pouco mais de detalhes. Mas olha, 99% do IP ser malicioso, ó, crítico inclusive, ó, da China, que a gente já estava sabendo. Ali um
uma possível localização um pouco mais aproximada, a telecom aqui, ó, a ASN, bem interessante, beleza? Espero que tenha curtido, vídeo bem rápido aqui só para falar um pouco mais sobre análise de IP. Deixa aqui seu like, tamo junto e até as próximas aulas.